E aí, animados ainda com o cursinho ou não? Já estão cansados? Eu tô lutando. Tá conseguindo levar, João? Você estuda ainda? Trabalha? O que Então, você faz, além do eu cursinho? estudo. Só que, como teve a É. pandemia, a última vez que eu estudei, que eu fui pra escola, foi no primeiro ano. E eu já tô no terceiro. Ah, Então, eu tô tentando você é de qual escola? esterina. Do Esterina? Isso. Então, Uhum. as coisas que estão passando aqui Mas, no cursinho, eu tô tentando entender. Mas é meio dificinho, porque eu não sei de nada. mas não pode desistir, velho. É, É. mas lá no Esterina, vocês estão tendo aula o quê? Remoto, presencial? Como que tá? Ah, quem quer ir, vai. Aham. E você está acompanhando as aulas pelo centro de mídias ou não? Não, Não? só pelo Classroom. Pelo Clésio? E aí você tem sociologia lá? Quem é o professor de sociologia? Fábio. O Fábio. O Fábio dá aula lá no Guião também, ele dá aula de história. Ah, Um altão, né, que teve um filho recentemente. um filho? É, ele teve um filho, o filho dele chama Sério? Rafael. Nossa. Caramba, não Aham, sabia. aham. Ele é bem zoado lá na escola, sabe? O povo zoa muito ele. É, eu tô ligado, mano. Coitado. É complicado. E ele, É, lá no ele pega Guião. ar muito fácil. Então os outros ficam zoando ele, porque ele fica se doendo, né? Aham, Fazer o quê? O povo não tem noção lá naquela escola. aham. Tá chegando uma rapaziada aí. Vocês estão frequentando em torno de quantos, né? Uma média de 18, 20? Isso, 18, 19, por aí. Aham. Só esperar mais um pouquinho, então, tá? Vocês estão acessando lá o Drive, estão conseguindo acessar os PowerPoints, estão conseguindo ver as atividades, as listas de atividades que estão sendo colocadas lá. É importante, tá? Porque acompanhar as aulas aqui é bacana, mas o que vai, assim, sedimentar mesmo o conhecimento, a aprendizagem de vocês é ler o conteúdo lá e tentar fazer as atividades, tá? Principalmente para vocês verem como que esses assuntos aparecem lá na hora dos vestibulares, né? Porque eles não aparecem desse jeito que a gente fala aqui, né? Eles aparecem de uma forma contextualizada e tal. Então é importante ter uma noçãozinha. Falar nisso, agora dia 30, amanhã, né? Abre as inscrições para o Enem. Vocês vão fazer, né? Espero que sim. O pessoal de escola pública que está no último ano tem isenção, né? Quem pediu a isenção aí, já saiu o resultado, já conseguiram, Professor, você inclusive. sabe como que funciona o pagamento? Oi? Então, você tem que fazer o código de barra, né? Se você for pagar, Ah, gera um sim, código de barra e paga no banco. Acho que vai até dia 14 de mas é julho. só no banco? Ou Ah, pelo hoje celular, em, será que dá? hoje em dia com essa coisa de Pix, com essas tecnologias aí, rola também, né? É. Ah, então tá bom. É que eu tinha ouvido um professor falar alguma coisa que tinha que pegar código de escola, não sei. Aí eu fiquei Não, meio baralhado. então, esse código na escola você pega quando você vai pedir a isenção, né? Ah, sim. Se você É, não. eu até Se podia você, tipo, pedir isenção, mas eu perdi o dia. isso, então. Agora, então, se para participar, você vai ter que fazer a inscrição e pagar a taxa. Fazer o quê? Mas não deixa de prestar, não, cara. Você nunca prestou Não, Enem? não, nunca. Vai ser a primeira Não. vez. Então, vai Eu ser não legal, presta. sabia.
Eu não sabia que É, no primeiro e no segundo podia fazer. Eu achava que era, tipo, só no terceiro, quando terminasse a escola, na minha não, cabeça, sabe? você pode fazer como treineiro. Você está no segundo ainda ou já está no terceiro? Terceiro. No terceiro, então, presta sim, vai ser legal. Você já sabe mais ou menos o que você quer fazer? Qual Sim, curso? quero fazer ciências contábeis ou ciências da tecnologia Uhum, ou ciências das economias. bacana. É isso aí, velho. Cadê o povo? 12 pessoas? Será que a gente espera mais um pouquinho? Acho que sim, né? Pessoal que trabalha, pessoal que estuda, faz uma série de coisas. Tem umas fotos assim que eu sei que é um pessoal do guião. A Sabrina, eu já vi lá no guião, a Laura, a Beatriz, Larissa. Eu sei que o sobrenome é Jorge, né? A Laisa, quem mais? Tem um povo aí que eu conheço. Será que chega mais alguém? Bom, começar a falar alguma coisa, né, de forma introdutória. Então, é assim, eu escolhi para falar essa semana sobre um tema que é bastante importante, porque cai muito nos vestibulares sob diferentes formas, tá? E é um tema, assim, que ele é muito profícuo, né? Então, ele tem muitas ramificações teóricas, ele tem muitas discussões acadêmicas importantes, né? Existem muitos, geralmente é esse tema, que é a cultura, né? Está mais ligado à área de antropologia, mas hoje em dia existe essa coisa de interdisciplinaridade, então essas fronteiras, né, entre áreas do conhecimento, elas não são muito respeitadas, né, não faz muito sentido. Inclusive, não precisa ser fronteiras acadêmicas, né, porque quando você fala de cultura, você está dialogando com a produção da indústria de massa, você está falando de filmes, de literatura, de música, né, então é um tema, assim, bastante amplo, que não tem limites, tá, e é um tema importante pensando em termos de vestibulares, tá, então a ideia hoje é falar um pouco sobre isso, sobre cultura. Na próxima aula a gente continua falando sobre cultura, mas mais na perspectiva de pensar na cultura de massa, tá? De pensar em termos de indústria cultural, em meios de comunicação, essas novas tecnologias da informação e comunicação, né? Então, tudo isso que está relacionado à internet, redes sociais virtuais, né? E como nesse processo, essa cultura de massa e essa indústria cultural afeta a vida das pessoas e da sociedade. Só que para falar sobre isso, primeiro você tem que fazer uma introdução geral ao tema, né? Tem que mostrar princípios básicos para você poder começar a se aprofundar nessas outras consequências, tá? Então, essa ideia de dar uma aula assim, bem básica sobre cultura, mas ao mesmo tempo sendo básica, mas sendo importante, porque tem os principais conceitos dessa área do conhecimento, né? Ou desse setor específico. Então, é importante se ligar nisso, tá? Então, vou disponibilizar depois lá no Drive esse PowerPoint que eu fiz, e vou procurar também questões que caíram nos vestibulares, né? O que caem geralmente nos vestibulares, cuja temática seja o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, vou tentar dividir a tela aqui, vamos ver se dá certo. Se der problema, se vocês não estiverem me ouvindo, se tiver algum problema na transmissão, vocês me avisem, tá? Vamos ver se eu consigo compartilhar. Tudo bem? Então, vocês estão conseguindo ver aí? Tá? Então, esse é o tema da aula. Tá? Então, hoje, dia 29 de maio, dia 29 de junho, né? É a nossa quinta aula, tá? Então, o tema é cultura. Tudo bem? Vocês me ouvem, pessoal? Deixa eu só preciso de um retorno de vocês, porque agora eu não tenho acesso mais a vocês. Eu não consigo mais ver quem está, quem não está. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Quando eu coloco lá o PowerPoint, todos conseguem ver, a fonte está razoável, todos conseguem ter acesso, sim ou não? Responda pelo chat aí, já que vocês não gostam de falar. Vocês conseguem? Chegando, sim. Grande Liza. Que sobremesa é aquela, hein, Liza? Brincadeira, meu. Bacana, vamos lá então, parar de enrolar, né? Então, eu vou dividir a tela com vocês e começar a falar sobre cultura, tá? Então, desde o princípio lá, de uma forma assim, bem assim, resumida, né? Porque não dá para.
tem uma rapaziada chegando, que não dá para falar tudo realmente, né? Por exemplo, na escola, por exemplo, você fala de cultura em todos os anos, em todas as séries, primeiro, segundo e terceiro ano, sob diferentes perspectivas, né? Então, no cursinho, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Então, tem que ressaltar o que é fundamental, tá? Então, agora eu estou com medo de ir para o PowerPoint, porque quando eu vou para lá eu não vejo mais nada, eu só fico vendo o próprio PowerPoint, eu estou com medo de mais pessoas chegarem. Se mais pessoas chegarem, por favor, me avisem, tá? E a gente para a apresentação e tenta integrar essas pessoas, tá? Então, vamos lá. Cultura. Bom, então, de forma introdutória, a gente tem que pensar que muito do que a gente vê hoje nos telejornais, na mídia, pode ser pensado a partir desses conceitos, tá? Então, por exemplo, no nível interno de um país, pensando no Brasil, essas contradições, essas tensões, né, entre diferentes grupos dentro da nossa sociedade, você consegue, por exemplo, pensar a partir da ideia de cultura erudita e cultura popular, né? Então, a gente já fez menção a isso. Cultura popular é aquela cultura assim, então é aquele tipo de saber, de construção sobre a realidade que não passa por nenhum tipo de refinamento, então está ligado ao dia a dia mesmo das pessoas, né? E a cultura erudita é aquele tipo de cultura ligada a algum tipo de refinamento, de estudo, né? Alguma coisa ligada a uma ideia de você refinar os saberes, né? Passar por análises, passando por, inclusive, por teorias, tá? E existiria também uma cultura de massa, que não é feita não tem ligação nem com a cultura popular, nem com a cultura erudita, e ela é produzida pelos meios de comunicação de massa. Então, esse é um exemplo, né, uma aplicação da ideia de cultura em nível interno, dentro de um país, dentro de uma mesma sociedade. No nível externo, você teria, por exemplo, a questão da xenofobia, a questão das tensões, né, das fronteiras entre os países. Muito recentemente, a gente viu nos Estados Unidos, né, um presidente que tinha lá, que tinha atitudes absolutamente xenófobas. Você tem a questão dos imigrantes, né, dos refugiados que tentam chegar na Europa, geralmente saindo de países mais pobres, como a África, né, do continente africano, ou vindo do Oriente Médio, inclusive para o Brasil, fugindo de perseguições políticas, étnicas, religiosas, né? Então, assim, tudo isso, todos esses assuntos, quando eles estão relacionados a dois grupos culturais diferentes, ou dois grupos humanos diferentes, você pode aplicar conceitos ligados à ideia de cultura para tentar entender, tá? Então, essa é uma primeira abordagem a respeito disso, tá? Então, como eu já falei, é um tema assim pleno de consequências, tá? Dá para você falar muita coisa, dá para você pensar muita coisa a respeito da realidade, da história, a partir dessa ideia de cultura, tá? Então, a gente vai começar a falar alguma coisinha agora. Bom, em termos introdutórios, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em cultura é entender que cultura é um termo polissêmico. O que significa polissêmico? Ele tem vários sentidos, tem vários significados, tá? Então, originalmente, cultura vem da agricultura mesmo, da ideia de você plantar alguma coisa e cuidar disso que você plantou para que isso floresça, para que dê frutos, né? Para que prospere. Então, cultura originalmente vem de agricultura, mas a gente sabe que você tem cultura também enquanto manifestações culturais, você tem cultura enquanto sinônimo de uma pessoa que é culta, né, uma pessoa que é ilustrada, que tem muitos conhecimentos. Então, você tem cultura nas mais diferentes acepções, tá? E mais do que isso, em diferentes áreas, tá? Então, guarda essa primeira informação é importante. Cultura é um termo polissêmico, e isso tem consequências, porque, por exemplo, não existe uma única definição de cultura. Então, o ponto zero de uma definição de cultura seria a ideia de que cultura é tudo aquilo que não nasce com o indivíduo, é tudo aquilo que ele aprende, tá? Aquilo que ele introjeta nele ao longo da vida. E, né, como a gente está falando de sociologia, através da convivência social, através dos processos de socialização, tá? Então, essa é uma primeira ideia fundamental. Cultura é um termo polissêmico e é tudo aquilo que não nasce com o indivíduo, tá? É tudo aquilo que ele absorve ao longo da vida. Tá? Em ciências humanas, a cultura liga-se à diversidade. Só um momentinho aí que acho que tem uma rapaziada chegando. Larissa. Larissa estuda no Leão. Então vamos voltar lá, tá?
Agora estou voltando. Abrir a apresentação para voltar de novo. Tá? Então, voltando. Bom, cultura é um termo polissêmico, vários sentidos, aplicado em várias áreas, né? Em ciências humanas, a cultura está ligada à diversidade das formas de organização social, ou seja, se existem diferentes grupos humanos, existem diferentes culturas, tá? E esses diferentes grupos, eles criam diferentes formas de se organizar, de viver, né? E de fazer interpretações sobre a realidade. Seja a realidade presente, seja o passado, né? Aquelas explicações sobre cosmogonia, cosmologia, né? De onde surgiu o mundo, de onde surgiu o ser humano, para onde que nós vamos depois da morte, né? Tudo isso está ligado à ideia de cultura, tá? Então são formas de se organizar e interpretar a realidade, tá? A cultura ela tem um aspecto que é instrumental, que ela orienta as ações humanas, né? De alguma forma, ou seja, ela é uma espécie de instrumento para você interpretar, como eu falei, o passado e entender o presente e projetar coisas para o futuro, tá? Então, toda essa ideia de tudo aquilo que é simbólico, tudo aquilo que é algo que o ser humano idealiza, ou lembra, ou pensa em termos de futuro, a gente enquadra como cultura, tá? Ou está relacionado à ideia de cultura, tá? Ah, e aí, a partir disso, a gente tem que começar a pensar nessa ideia de que se existem diferentes grupos humanos e diferentes culturas, é importante ressaltar que a convivência entre essas diferentes culturas, historicamente, tem sido problemática, né? Tem sido tensa, marcado por contradições, por relações hierárquicas, por relações de exploração, tá legal? Então, é nesse sentido que a gente vai ver que a ideia de cultura, ela tem muitas consequências teóricas, tá? Então, porém, a convivência entre diferentes grupos humanos ou grupos culturais não tem sido harmônica e nem, né, e muito menos igualitária, né? Tá? Processo de aquisição cultural. Então, pensando em termos sociológicos, como que a gente é imerso nessa ideia de cultura, né? Como que a sociologia explica isso, esse processo de aquisição cultural? Então, a gente parte disso daqui, é o ponto zero, como eu falei, né? Quando você nasce, você é um ser da natureza, né? Você é um ser biológico apenas. Então, quando é aquela teoria da tábula rasa, né? A sociologia pensa assim, né? Os teóricos da sociologia pensam assim, né? Que quando você surge desprovido de qualquer tipo de cultura, e que vai ser o ambiente cultural onde você vai ser inserido, é que vai determinar a sua cultura. E isso é fácil observar, né? Pensa só você fazer o seguinte raciocínio: e se eu tivesse nascido na China? Né? Com certeza você seria uma pessoa totalmente diferente, em termos de linguagem, de valores morais, de hábitos alimentares, de crenças, né? Então, assim, você seria uma pessoa absolutamente diferente. Então, é o espaço onde você é socializado que determina como que você vai ser. Tá? Então, nesse sentido, isso é fato. Né? Quando a gente surge como ser natural, como ser da natureza apenas. Tá? E aí você vai adquirir cultura, de acordo com a sociologia, justamente a partir dessa imersão, desse contato com outros indivíduos. Tá? Isso ocorre para a sociologia através de processos de socialização, tá? Então, o que seria processo de socialização? Isso é um conceito importante também, tá? É uma parte da teoria sociológica importante. Socialização, assim, falando muito grosseiramente, é todo aquele contato que você vai tendo com diferentes grupos humanos e em diferentes espaços ao longo da sua vida, tá? E esse contato vai gerando em você impressões, vai gerando em você influências, né? Então você vai sendo de alguma forma afetado por esse espaço, tá? Então em sociologia, no primeiro momento, isso é feito através da família. Então essa primeira socialização, essa primeira aprendizagem, né? Que são aquelas coisas muito básicas lá na primeira infância, aprender a ficar em pé, aprender a andar, a falar, a usar um talher, né? Usar o banheiro, usar roupa, desenvolver algum tipo de valores morais, desenvolver algum tipo de valor metafísico, né? Pensar em deuses, por exemplo, pensar em futuro, em outra vida, etc. Tudo isso não nasce com você, e você vai aprendendo isso desde pequeno, no primeiro momento com a sua família. E depois, ao longo da vida, quando você vai frequentando outros ambientes, como escola, igreja,
tendo contato com os meios de comunicação de massa, desenvolvendo amizades, etc., você continua sendo influenciado por esses outros grupos, tá? Então, seria a socialização secundária, tá? Então, de forma bastante grosseira até, tá? A gente pode falar que o processo de socialização é isso, é o modo pelo qual o indivíduo é admitido num grupo social, passa a fazer parte daquele grupo e passa a sofrer influências daquele grupo, tá? E também começa a influenciar aquele contexto, por isso que a cultura muda, né? Porque os indivíduos eles são afetados pela cultura, mas eles também transformam a cultura, né? Então é assim que a cultura vai se transformando o tempo todo, tá? Então isso ocorre através do processo de socialização, primária e secundária, que significa então admissão em grupos e vivenciar, né? Ter experiências, ter aprendizagens, sofrer influências ao longo da sua vida, né? Então, esse processo de aquisição cultural, ele não cessa nunca, tá? Só um momento. Eu acho que chegou mais alguém aí. Jéssica. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Tudo bem até aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Tá? Então, o processo de aquisição, ele se dá através do processo de socialização, tá? Bom, através da cultura, né, que nós seguimos convenções sociais, ou seja, nós nesse processo de aprendendo, a gente vai aprendendo os comportamentos próprios de cada ambiente. Então, a gente, através do convívio social, a gente já sabe, pelo fato de observar e de receber também, pela linguagem, ou receber algum tipo de conselho, de estação, ou ensino mesmo, a gente vai aprendendo a se moldar às convenções sociais, ou seja, a gente vai aprendendo quais são os comportamentos esperados nos diferentes ambientes. Então, por exemplo, ninguém precisa te explicar que num velório você deve ter um tipo de comportamento, numa entrevista de emprego você deve ter outro, e numa balada você pode ter outro, tá? Então, é a ideia de que são as convenções sociais, são os ambientes, portanto, é a cultura que vai moldando o indivíduo, né? Vai moldando os padrões de comportamentos e vai dizendo o que é aceitável e o que não é aceitável em termos de comportamento, tá legal? E nesse processo as pessoas vão fazendo escolhas, participando de grupos específicos, né? E vão moldando a própria identidade, tá? Essa parte da identidade é importante porque, ao contrário do que pensa o senso comum, que acha que o processo de formação identitária é uma coisa que vem de dentro para fora, não é, tá? É de fora para dentro. Primeiro você tem que viver em sociedade, ser afetado por essa sociedade, por esses valores, por esses comportamentos, e aí você introjeta, você faz uma espécie de filtro, né? E aí você introjeta comportamentos, e aí sim você vai formando a sua identidade. E olha que interessante essa questão do caráter cultural. E como que você afirma a sua identidade? Através de símbolos, né? Então é um corte de cabelo, é um tipo de música, é um tipo de roupa que você usa, né? Que a gente chama de estilo hoje em dia. Vamos supor, se você for cristão, você marca essa sua fé através, por exemplo, de uso de um crucifixo, tá legal? Então você vê como que, para os seres humanos, até os objetos, as palavras, elas têm uma conotação simbólica, portanto, tudo vai remetendo à ideia de cultura, tá legal? Então é através da cultura, vocês verem como que é importante, como que a cultura está o tempo todo na vida da gente, tá? Então, através dela que a gente segue as convenções sociais, desenvolve padrões de comportamento e vai construindo a própria identidade, construindo e reafirmando o tempo todo, tá? Bom, definição de cultura. Como eu falei para vocês, cultura é uma palavra polissêmica, ela tem vários significados, mas todas as definições que vocês acharem, com certeza vai passar por essa ideia de que cultura é algo que está fora do indivíduo e que ele absorve através do contato com outras pessoas, tá? Então, minimamente, a gente tem que pensar que, basicamente, ou minimamente, cultura consiste nisso, né? Um conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade. Portanto, não é uma coisa individual, tá? É uma coisa de um grupo. E você começa a interagir com aquele grupo ao nascer e você vai sendo influenciado por esse conjunto de práticas, saberes, normas e valores, tá? Servindo de fundamento para as relações sociais nelas estabelecidas, tá? Geralmente, durante as aulas, eu falo, ó, se você quiser uma definição mais simples ainda, você pode pensar que cultura são formas de pensar, sentir e agir,
transmitidas entre as gerações, através da linguagem, tá? Então, é basicamente isso. Tudo que você é, pensa e sente, não nasceu com você. Você foi introjetando isso a partir do convívio cultural, tá? Então, essa definição que está aí no PPT está na página 66 do livro, lá, Sociologia em Movimento, tá? Então, essa definição de cultura é uma definição bem básica. Sempre passa por isso, tá? Guardem isso é fundamental. A ideia de cultura não nasce com o indivíduo, ele introjeta isso através da convivência social, tá? E a linguagem seja ela oral, pictórica, tá? Qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de mensagem que possa ser decodificada serve para transmitir cultura, tá? Então você aprende através da fala, através de músicas, através de filmes, né? Através de literatura, através de símbolos, tá? Então tudo isso é importante, tudo isso está implicado aí com a questão da absorção de cultura, tá? Bom, duas características básicas, tá? Isso é fundamental também. Toda cultura, independente de qual seja, pode ser uma cultura indígena, pode ser uma cultura do país, sei lá, mais rico do mundo, né? Onde as pessoas têm o melhor IDH do mundo. Sempre vai ter esse tipo de característica, tá? Toda cultura é social, o que significa isso, né? Ela é sempre partilhada coletivamente, não existe cultura de uma pessoa só, tá? E toda cultura também é histórica. O que significa isso? Que ela se transforma ao longo do tempo. Então, os valores morais, os costumes, os tabus, né? Tudo que você pensar em termos de cultura, nada permanece estático. A moda, né? As gírias, as próprias palavras, né? Os próprios termos, tudo, tá? Tudo que está ligado à cultura, ele vai se transformando ao longo do tempo, tá? Ele nunca se mantém estagnado. A cultura, ela tem essa característica de ser sempre dinâmica, tá? Então, característica fundamental de toda a cultura. Ela é sempre social, porque ela é sempre partilhada coletivamente, e ela é sempre histórica, porque ela está sempre se transformando ao longo do tempo. Tudo bem? Na sala de aula, eu costumo fazer sempre uma brincadeira, meio jocosa até, para exemplificar essa questão do caráter social da cultura. É o seguinte: imagina que você acredita num Deus, mas só você conhece esse Deus, e você acha que você fala com esse Deus, você recebe dádivas dele, e as pessoas veem você fazendo isso, só que ele é só seu Deus. Para aquelas pessoas, você é o quê? É um louco. Agora, se você fizer essa prática junto com outras pessoas dentro de um espaço chamado igreja, você já não é mais louco, você é um fiel, você é um convertido. Tá? Então, assim, é um exemplo meio extremo, assim, mas mostra bem essa característica social da cultura, tá? Só é cultural porque é partilhado coletivamente, tá? Quando é individual, não é cultura, tá? E é histórica porque, como eu ressaltei, ela está sempre se transformando ao longo do tempo. Outra coisa que é importante em termos de cultura, existe uma cultura material, né? Que é tudo aquilo que é feito, que você pode transmitir para as outras gerações em termos de matéria, né? Que é algo que seja algo palpável, ou então ela é imaterial, são as ideias, né? São as ideias, sei lá, é a fé, é tudo aquilo que você que não existe, que não tem, que não existe sob uma experiência palpável, tá? Então, existe uma dimensão material e uma dimensão imaterial da cultura, tá? No que diz respeito aos seres humanos. Bom, cultura e antropologia. Então, é assim, a área das ciências sociais que mais se ocupa da cultura é justamente a antropologia. Não que a sociologia não faça isso, tá? Mas a partir do século XIX, que foi justamente aquele período onde surgiu a sociologia, né, onde surgiram as ciências humanas, melhor dizendo, né, como uma derivação da filosofia, os primeiros sociólogos eram antropólogos, eram filósofos, assim como os primeiros antropólogos, tá? Então, a antropologia surgiu no século XIX naquele processo ligado ao iluminismo, né, ao desenvolvimento da razão, ao desenvolvimento científico, aquela crença que existia naquele período, assim, nos poderes da ciência, né, de desenvolver a sociedade, de gerar melhor qualidade de vida, mais conhecimento, mais progresso para a humanidade, tá? Então, a antropologia surgiu como um ramo das ciências sociais, né, os outros dois são a sociologia e o outro é a ciência política, como a área das ciências humanas mais especializada na ideia de entendimento sobre a cultura, tá? Embora não seja um. Tá? Então, a questão é que a gente tem que pensar assim, estou falando que surgiu a antropologia, mais ou menos na mesma época que surgiu a sociologia, só que essa ideia de existir contato entre os povos e de existir já raciocínio sobre essas diferenças culturais, elas são muito anteriores ao século XIX, né? No livro que eu peguei como referência, está falando que essa discussão
no que diz respeito às diferenças culturais, ou à especificidade de cada cultura, remonta às grandes navegações, lá no século XVI. Mas se vocês pararem para pensar, até antes, por exemplo, lá na Antiguidade Clássica, né, a gente sabe que os gregos e depois os romanos, eles chamavam todos os outros povos de bárbaros, né? Assim, de forma pejorativa mesmo, como sendo assim culturas inferiores, que não tinham conseguido, não tinham atingido aquele nível de desenvolvimento, não tinham aquele poderio militar, aquele poderio em termos de conhecimento, desenvolvimento da filosofia, das ciências, etc. Tá legal? Então, essa ideia de contato entre os povos sempre existiu, e esse certo, vamos dizer assim, esse estranhamento, essas diferenças culturais, isso é desde sempre na história da humanidade. Tá? Então, como um grande marco temporal, porque o objetivo aqui nessa parte é a gente falar do surgimento da antropologia, então é fazer esse torno no tempo, né? Se a gente falar a partir das grandes navegações, é razoável, tá? Porque é importante a gente falar disso, porque a gente só vai entender a importância da antropologia, assim, não a importância, mas em que contexto ela surge, ou a partir de que discussões ela surge, vai ser justamente a partir das grandes navegações, tá? Então, a gente pode ficar com essa informação. Os antecedentes, no que diz respeito às discussões sobre as diferentes culturas humanas, remontam às grandes navegações, que é justamente aquele período onde os europeus, né, chegam na América, né? A gente sabe que antes disso existem teorias que dizem que os vikings já tinham chegado aqui, né? Mas do ponto de vista da história, quem faz a história são os vencedores, né? E existe uma narrativa histórica que diz que foram esses europeus, né? No primeiro momento português, depois espanhóis, depois franceses, ingleses, etc. Tá? Então, nesse contexto, é que você tem um contato mais direto entre grupos culturais muito diferentes entre si, tá legal? E aí, como a gente vai ver, isso teve grandes consequências, em termos teóricos, depois lá no século XIX, para a antropologia, tá? Então, de novo, marcando bem essa ideia, no contexto lá das grandes navegações, você tem esse primeiro grande contato entre culturas diferentes, tá? No que diz respeito aqui ao Ocidente. Bom, as primeiras reflexões, elas sempre se deram em torno desses três termos, tá? Aquilo que é pitoresco, ou seja, os europeus, e essa narrativa dos europeus, tá? Poderia ser dos indígenas, por exemplo, mas não é, tá vendo? Então a ideia de que a história ela é escrita pelos vencedores, né? Então tudo que a gente sabe desses contatos é a partir de narrativas ocidentais, né? Europeias, eurocêntricas, portanto, né? Então as primeiras reflexões se deram em torno do pitoresco, então aquela coisa do estranho, do exótico, né? E também da ideia de fé. E essa ideia de fé ela não é sem propósito, pelo seguinte, naquele momento do contato dos europeus com os indígenas, existiam religiosos que tinham uma grande dúvida de saber, olha que coisa violenta, de saber se os indígenas seriam ou não seres humanos, porque eles tinham dúvidas, né? Porque a ideia deles era catequizar essas pessoas, né? Esses indígenas. Então, eles ficavam querendo saber se seriam seres humanos ou não, para saber se essas pessoas teriam alma. Porque se não fosse humano, não tem alma. Então, nem perderiam tempo, né, em tentar converter esses indígenas. Tá? Então, além dessa ideia de passar naquele contexto, né, do século XVI, são povos diferentes, são pitorescos, são exóticos, né? Tem uma aparência física diferente, tem costumes diferentes, né? Eram vistos como bárbaros, né? Como pessoas assim selvagens, né? Então é toda assim um uso de palavras assim depreciativas, né? É como se fossem assim uma espécie de homens pré-históricos, tá? Então nesse contexto pitoresco, exótico e a questão da fé aí no sentido de saber se essas pessoas teriam ou não alma, tá? Portanto, nesse sentido e mais para frente a gente vai retomar esse termo, eles foram etnocêntricos, tá legal? Então assim, um dos grandes exemplos históricos de etnocentrismo é justamente esse contato entre europeus e indígenas americanos, tá legal? Etno significa povo, né? Cêntrico está na própria palavra. Então, a ideia de você pôr o seu povo, a sua cultura, como referência para interpretar o resto do mundo. Tá legal? Bom, depois, através de métodos científicos, buscou-se a chave para entender esses mistérios, né? Então, assim, essas especulações que eram de cunho, assim,
voltados à ideia de pitoresco, exótico, né, estranho, né, e também algumas reflexões filosóficas, né, sobre quem seriam esses homens, né, aí a partir daí a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas os filósofos começaram a pensar também, ó, então esses caras aí, eles são uma espécie de homens pré-históricos, né, eles representam o nosso passado, e começaram a analisar as características dessas pessoas, tá? E como a gente vai ver, houve uma polarização. Uma parte das pessoas que pensavam essa diferença achavam que eles eram inferiores, eram selvagens, eram bestiais. E outras pessoas, olha que interessante, eles começaram a ver assim, ó, o Rousseau, por exemplo, né, é uma grande referência nesse sentido. Eles são bons, eles vivem uma vida melhor que a gente, eles não são doentes, eles não têm essa febre por acumular, né, eles não têm essa cobiça, eles cuidam melhor dos filhos, eles são mais saudáveis fisicamente, eles são mais livres, etc. Então ficou essa coisa, esse pêndulo. Uma parte achava que os caras eram inferiores, né, representavam uma espécie de atraso de homens selvagens, de homens pré-históricos, e uma parte achava que não, que era o contrário. Era a Europa que estava, né, corrompida, deturpada, né, doente, etc. E aquele tipo de vida representaria o ideal a ser atingido. Tá? Então, ficou nessa polêmica. Tá? Então, e aí os métodos científicos, que seriam a antropologia no século XIX, vai tentar explicar isso a partir de métodos. Tá? Então, seguindo, primitivos explicariam nossas origens. Então, numa perspectiva assim etnocêntrica, né, desqualificando essas populações, eles seriam selvagens, seriam primitivos, seriam atrasados, né? E aí, como eu já falei, como pano de fundo desses contatos, você tem, né, vários autores refletindo sobre isso, sobre a ideia de que seriam bons, né, por natureza, ou então se seriam pessoas atrasadas mesmo, tá? Discussões sobre o bom e o mal selvagem. O Bartolomeu de Las Casas, para você ter uma ideia, ele era um religioso espanhol, e ele falava que não, que os índios eram muito bons, eles eram puros, né? Então a ideia de que, na linha do Rousseau, a ideia de que eles eram bons selvagens, eles viviam vidas muito melhores que a dos europeus, porque eles não tinham passado por aquela corrupção ainda, né? O Montaigne, por exemplo, ele é um cara que chama um livro que ele escreveu chama Dos Canibais, tá? Então ele fala assim, e aí ele está fazendo essa reflexão mesmo dessa ideia assim dos contatos entre as culturas. Então ele cunhou uma frase que é famosíssima quando você estuda esse assunto, é assim, que é mais ou menos isso: cada qual denomina de bárbaro o costume que não pratica na própria terra, né? Então a ideia de que os povos eles tendem a desqualificar os costumes que não são os seus, né? Então o Montaigne já estava denunciando o etnocentrismo, por exemplo, tá? E o Rousseau é aquela ideia de que o homem nasce bom, né? E é a vida em sociedade que o corrompe, né? Então, a ideia de que os índios, os indígenas, seriam bons, eles seriam a parte da humanidade que não foi corrompida, né? E os europeus eram maus porque viviam em sociedade, naquela lógica do progresso, do desenvolvimento, da cobiça, etc. Tá? Então, ficou sempre essas questões relacionadas assim aos contatos culturais entre diferentes populações, ficou sempre nesse pêndulo. Uma parte achando que os caras eram atrasados, subdesenvolvidos, uma espécie de passado da humanidade, né? E, portanto, precisavam ser resgatados desse atraso, precisavam ser trazidos para a civilização, e uma parte dos pensadores falavam que não, falavam assim, não, é eles que vivem uma vida boa, né? No meio da natureza, sem luxo, mas também sem nenhum tipo de cobiça, sem fazer guerra, sem se matarem, etc. Tá? Então ficou em torno dessa polêmica aí, pelo menos esses autores. Tá? Essa é a tal da visão antagônica, né? Por um lado, você tem uma repulsa, né, daqueles que os desqualificavam numa perspectiva etnocêntrica, pensadores e alguns navegadores, por exemplo, tá? Ou alguns religiosos também, tá? Bom, cultura e antropologia, seguindo, né? Então é nesse momento que vai começar a surgir isso, ó, esse entendimento. Então é a partir do século XIX que vai se deixando de lado esses relatos de viagem, essas reflexões filosóficas, porque isso é importante ressaltar, né? As pessoas da Europa, elas não iam para a América, né? Quem iam eram esses viajantes, eram aventureiros, então era uma parte muito pequena da população da Europa que tinha contato com esses indígenas, né? Ao longo dos séculos, tá? Então, no século XIX, por exemplo, quando a antropologia surgiu, muitas teorias surgiram sem um antropólogo ter
ter contato nenhum com esses povos. Então, eles começaram a criar essas teorias a partir dos relatos de viagens, das cartas, né? Sobre quem seriam esses povos, tá? Então, eu destaquei isso. A partir do século XIX, os relatos de viagem, essas grandes reflexões filosóficas, elas começam a dar lugar para uma tentativa de tentar entender esses povos ou essas diferentes culturas a partir de métodos científicos, tá? E aí reafirmou aquela ideia de que seria numa perspectiva hierarquizada, tomando a Europa como a referência de civilização, né, de mais alto grau de conhecimento, de mais alto grau de desenvolvimento. E aqueles povos seriam então atrasados, seriam selvagens, né, que ainda não, que precisavam ser resgatados daquela selvageria e serem trazidos para o nível de civilização, tá? Então, nessa perspectiva, ela surgiu a antropologia, tá? Surgiu a partir de teorias que hierarquizavam os seres humanos e no sentido evolucionista, justamente nesse sentido. Ó, são atrasados e com nossa ajuda eles podem ser resgatados e se tornarem modernos também, tá? Ou então evoluídos, tá? E aí surgiram no século XIX duas grandes teorias que bebiam nesse princípio fundamental, né? Que eram os chamados determinismos, ou teorias que analisavam ou que explicavam essas diferentes a partir de pontos muito específicos. Então você tem no primeiro momento o chamado determinismo biológico. Falando em determinismo biológico, você está falando de raça, tá? Da ideia de raça. Hoje a gente sabe que raças humanas não existem, né? Só existe o Homo sapiens sapiens, isso está provado, né? Porém, como a gente sabe, o racismo, esse preconceito ainda existe na cabeça de muitas pessoas. Está aí, né? Rodando na sociedade no nível do senso comum, tá? Então, a ideia de raça, então, vai beber nessa fonte, a ideia do determinismo biológico. O que seria isso? É lógico, isso é muito complexo, tá, pessoal? Mas simplificando muito, o determinismo biológico seria isso. As diferenças entre os povos seriam explicadas a partir das suas características físicas, ou seja, eles tentavam explicar a cultura a partir das características físicas, né? Então, é nesse contexto onde eles dividem os grupos humanos a partir de cores, né? Os europeus seriam brancos, os indígenas seriam os vermelhos, africanos seriam negros e os asiáticos seriam amarelos. E estabeleceram hierarquia entre essas cores, entre essas raças, onde supostamente os brancos seriam superiores às demais. Tá legal? Como a gente sabe, né? Já no próprio final do século XIX, começo do século XX, começou a se questionar esse tipo de explicação. Porém, naquele momento, ela foi conveniente do ponto de vista político e econômico. Por quê? É um tipo de teoria, assim como a gente vai ver com a outra, que é o determinismo geográfico, que elas acabaram cientificamente justificando a colonização da América e justificando também a escravização africana. Tá legal? Então, olha que interessante, como que a ciência ela está imbricada, né, com a política, com a economia, com os interesses. Então, foi um tipo de teoria que serviu para os interesses da época, para explicar o expansionismo daqueles países europeus. Olha que interessante, tá? Então, determinismo biológico é a ideia de que diferenças com base nas características físicas explicariam a diversidade cultural entre os seres humanos, tá? Como a gente falou, tá sempre ressaltando isso é o tipo de explicação furada, tá? Ela não se sustenta hoje em dia. Principalmente, não sei se vocês acompanham essas discussões, a partir da descoberta do cromossomo, do DNA, né? A partir do momento que a ciência, na área da biologia mesmo, né, na área da genética, começaram a se fazer comparações do DNA entre brancos, negros, né, amarelos e vermelhos aos indígenas, e se perceber que, do ponto de vista celular, não a diferença em termos percentuais é mínima entre esses diferentes grupos humanos. Por isso que não se autoriza se falar em raças humanas, e sim numa mesma espécie, tá? Porém, como a gente sabe, o racismo está aí, né? E ele é fruto, inclusive, dessas teorias científicas, tá? Então, determinismo biológico. Então, é a ideia de que a aparência física ou a constituição física das pessoas explicaria a sua variação cultural. E também o determinismo geográfico, que seria o quê? A ideia de que o ambiente, né, as características naturais de uma determinada região, como flora, fauna, relevo, né, explicariam por que certos grupos humanos têm determinadas manifestações culturais, tá?
Então, determinismo geográfico, características naturais das regiões causariam diferenças nos comportamentos e nos traços culturais. Então, é aquele tipo de explicação estereotipada, né, preconceituosa, que fala, por exemplo, que os povos que viveriam em ambientes quentes tendem a ser preguiçosos, indolentes, menos inteligentes, né, menos afeitos ao trabalho. Já viram esse tipo de explicação? Isso é determinismo geográfico. Tá? Então, do mesmo jeito que você ainda tem hoje em dia pessoas que são racistas, você tem pessoas que ainda estão cometendo essa ideia, esse tipo de explicação ultrapassada, dando a entender que é o ambiente onde elas vivem que determina os comportamentos. Então, quando você pega pessoas conservadoras, não, ou mais ignorantes, ou mais tapadas, elas tendem a falar que as pessoas de periferia, ou que moram nas favelas, ou que moram no Nordeste, ou que moram em zonas rurais, são mais atrasadas. Justamente isso, que ambiente aquele tipo de estação ou de comportamento, tá? Quando, na verdade, a gente sabe que isso não se sustenta, tá? Então, essa é a ideia fundamental. Então, como eu falei para vocês, quem eram essas pessoas que criaram essas teorias? Eram europeus. Então, eles falavam, né? Então, dentro dessa lógica, ó, o calor faz com que os indígenas sejam preguiçosos, os africanos sejam preguiçosos, indolentes. E se eles são mais preguiçosos, indolentes, eles são menos inteligentes, porque eles têm menos interesse pelas coisas. Nós não, nós europeus vivemos em climas mais frios, mais difícil de viver, né? De você garantir a sobrevivência. Isso faz com que nós sejamos mais trabalhadores, mais esforçados, e, portanto, a gente vai se desenvolvendo mais. Tá? Então, é um tipo de explicação que nos sustenta. Por exemplo, quando começou a se combater esse tipo de teoria do determinismo geográfico, se pegou como exemplo aqueles países nórdicos, né? Que fica lá na Escandinávia, então Suécia, já viram esses países? Suécia, Noruega, né? Então, são todos países que você percebe que, do ponto de vista natural, eles são muito parecidos. Eles têm a mesma flora, a mesma fauna, o mesmo relevo, e, no entanto, são povos absolutamente diferentes, com culturas diferentes, idiomas diferentes, né? Religiões diferentes, valores morais diferentes. Então, essa ideia de que o ambiente determinaria totalmente a cultura de um grupo, né, ou as manifestações culturais de um grupo, não se sustenta. É lógico que ela influencia, mas ela não determina, porque os seres humanos são capazes de fazer escolha, né? A gente tem que sempre lembrar disso. O ser humano, diferente dos animais, ele transforma o meio ambiente. Então, ele faz escolhas, ele se adapta, ele transforma o meio ambiente. Então, não é o meio natural que consegue determinar como as pessoas são. Tudo bem? Então, determinismo biológico e determinismo geográfico dois tipos de explicações que surgiram lá no início da antropologia e que ajudaram, de alguma forma, a divulgar esses preconceitos, né, contra os povos latino-americanos e contra os povos africanos, tá? Bom, em conjunto, então, justificaram o colonialismo e a escravidão. As pessoas ligadas aos estudos culturais, né, as pessoas que estão ligadas assim, que fazem uma grande crítica a essa visão eurocêntrica de mundo, elas falam que esse tipo de teoria que surgiu lá no final do século XIX, ou ao longo do século XIX, ela ajudou a fazer isso, a desumanizar esses povos, né, os indígenas, os africanos, porque na medida que você desumaniza, você coloca os caras quase que na condição de animais, né, de pessoas bestiais, com valores culturais deturpados, atrasados, etc., você desumaniza. E quando você desumaniza, fica mais fácil você roubar as coisas dessas pessoas, explorar essas pessoas, né? Porque não são seres humanos, praticamente. Ou se são muito atrasados, né? E depois, quando essas pessoas ficam numa condição de atrasadas, realmente, de pobres, de prejudicadas, você ainda coloca a culpa nelas mesmas, tá? Então, assim, hoje em dia existe uma tendência nas ciências humanas, principalmente na área da antropologia, com essa coisa dos estudos culturais, de denunciar justamente essas teorias, né? Negar claramente essas teorias e negar principalmente essas teorias eurocêntricas, ao ponto de que os povos, né, as populações dessas regiões, eles mesmos querem criar suas ciências, né? Então é cada vez mais comum, por exemplo, você ver indígenas nas universidades, justamente para isso, para recontar essas histórias, né? Para reelaborar esses conhecimentos que se tem a respeito dessas populações. Legal? Então isso é uma coisa importante nesse contexto. Tudo bem? Bom, apesar de refutadas, né, essas teorias atualmente, não existem culturas, né, atrasadas, não existem raças, mas elas existem no nível do senso comum, né, e é para isso que serve a escola, né, para a gente ensinar esse tipo de teoria para as pessoas, para aqueles que ainda insistem nesse tipo de percepção errônea da realidade, né, preconceituosa, para as pessoas reverem seus pontos de vista. Tudo.
Bom, nesse contexto de surgimento da antropologia, assim como a sociologia, surgiram várias correntes teóricas, tá? Então, eu vou citar rapidamente aqui, são várias, mas é só para vocês terem uma noção. Então, naquele contexto lá do evolucionismo, no início da antropologia, o grande autor é esse cara, né, o Taylor, que ele fala justamente disso. Era na linha do Comte, lá na sociologia, né? Comte falava, ó, todas as sociedades passam por 3 estágios, né? Selvageria, barbárie e depois se tornam civilizadas. Esse Tyler está no mesmo resíduo, no mesmo registro, né? Então ele fala que as sociedades surgem, né, bárbaras, né, totalmente incultas e depois com o tempo, através do contato, né, ou através da passagem do tempo, elas vão se tornando civilizadas. Sempre tendo como referência que civilização seria a Europa, tá? Bom, depois você tem o difusionismo. Então, a ideia de que eles iam sendo influenciados. Lógico, né? Se é um tipo de teoria europeia, seria influenciado por culturas mais desenvolvidas, mais elaboradas. Então, seriam, de novo, né? Os europeus influenciando, emprestando, né? Ou deixando marcas para serem imitados por esses outros povos, tá? Bom, depois você tem o culturalismo. O culturalismo é interessante porque já é uma primeira crítica, e o grande autor é o Franz Boas, tá? Que faz justamente isso. Percebe que essa visão de pensar culturas a partir dessa ideia de subdesenvolvimento as culturas dos grupos humanos de forma específica, tá? Cada cultura é única e, portanto, cada cultura deve ser valorizada, deve ser respeitada. Então, já é uma grande evolução no que diz respeito à antropologia, tá? Culturalismo relativiza a noção de civilização e propõe respeito à especificidade cultural, tá? Então, o grande autor é o Franz Boas. Existem outros, tá? Bom, funcionalismo. O funcionalismo, o grande autor do funcionalismo na Europa é o Malinowski, tá? Ele era polonês. O Malinowski, ele fez em antropologia o que o Durkheim fez em sociologia. Então, ele propôs um método específico para estudar, tá? Então, o que ele fez? É a ideia de observação participante. Então, é aquele estereótipo lá do antropólogo que vai para uma tribo. Ele é o primeiro a fazer isso, tá? Que vai lá e começa a conviver com aquela tribo, com aquelas pessoas, e começa a fazer anotações, né? Que se chama pesquisa de campo, tá? Então, o Malinowski ele é mais importante não pela teoria que ele criou, né? Porque ele era mais ou menos parecido com o que o Durkheim falava, né? Que o que é importante é o todo social e as instituições seriam assim os braços desse corpo humano maior, né? Mesma coisa, o Malinowski está falando que, sim, que o importante são as instituições. Então, é a religião, são as danças lá ligadas à guerra desses povos indígenas, por exemplo, né? Ele estudou povos lá da Indonésia, tá? Os trobriandeses. Então, Malinowski, ele ficou mais importante pela contribuição que ele deu, assim, das novas formas de se fazer pesquisa. De pesquisa participante, você ir viver no meio daquelas pessoas e anotar, né? E você ir fazendo uma etnografia, portanto. E depois você faz um relatório e faz as conclusões, tá legal? Então, é importante em relação a Professor, esse método. Diga. estão adicionando no chat. Pode falar. Ah, tá, obrigado. Deixa eu só sair aqui, depois eu já volto. Só um momentinho. Ah, Sabrina. Só não tô tendo dificuldade para voltar. Ah, mais. Sabrina e Lucas. O Lucas é o do guião. Fala, Lucas. Você tá bom, meu bom? Deixa eu voltar aqui, para eu voltar. Tem que ficar atento ao tempo também. Bom, eu estava falando das teorias antropológicas, né? Evolucionismo, difusionismo, culturalismo, que foi um grande avanço no que diz respeito a essa ideia de você entender a especificidade de cada cultura. O Malinowski, muito importante em relação, assim, ele marcou, né? Você pensa no antropólogo, você está pensando no Malinowski. Foi ele que criou essa ideia de ficar lá e participar junto com os caras, né? E fazer a participação, a observação participante, inclusive, né? E ir anotando, tá? Bom, estruturalismo, Levi-Strauss, um cara muito importante também, tá? Porque do mesmo jeito que o Boas falou que as culturas em si são importantes, com o estruturalismo, o Levi-Strauss ele falou que é o seguinte, existem certas estruturas mentais que você desenvolve através da linguagem
que elas são comuns a todos os povos. Olha que interessante. Então, ele era um europeu, né? Ele era belga, né? Belga, francês, e ele falava isso, ele falava assim, ó, que do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento da inteligência, né, dos mitos, ele estudava muito os mitos, ele falava assim, um povo considerado primitivo, de qualquer aldeia, ele é tão inteligente, ele é tão capaz quanto o europeu do século XX, né, que se acha ilustrado, que se acha inteligente, né? Então essa ideia de estrutura para eles era muito importante. Então quando ele fazia isso, ele colocava todos os humanos em pé de igualdade, em termos de capacidade, de inteligência e de capacidade de produção cultural, tá? Então ele é muito respeitoso nesse sentido, como Boas foi também, tá? Bom, e aí o Geertz é a mesma coisa, o Clifford Geertz, ele era muito influenciado pelas teorias do Max Weber, né, e como a gente viu, o Max Weber era muito apegado a essa ideia, assim, de você entender, interpretar o sentido que os indivíduos dão às próprias ações, né, menores, não são aquelas teorias muito pretensiosas de querer explicar tudo, mas que tem essa levada, assim, que é bem interessante, que é respeitosa com a questão da diversidade, né. Então, a teoria interpretativa é isso, os comportamentos são simbólicos e depende dos sentidos que os indivíduos dão, né? É como os indivíduos se veem, né? E não como os europeus faziam, por exemplo, desqualificando aqueles grupos chamados primitivos, tá? Então, assim, não sei se dá para perceber, mas aqueles autores, os primeiros autores, eles tinham essa levada, assim, ainda evolucionista, hierárquica, né, etnocêntrica. Os outros que vieram depois, eles iam sempre no sentido de falar não, né, como Rousseau fez, como Montaigne fez, assim, o Bartolomeu de Las Casas falou assim, não, eles são tão incapazes, eles estão tão seres humanos quanto nós, europeus desenvolvidos, tá? Então, é bom tentar perceber essa evolução, tá? E como que se pensam aí? Quais são as grandes teorias antropológicas, assim? É lógico que não são só essas, tá? Mas, assim, assim, a gente ensina isso no ensino médio, ou a gente fala nisso no ensino médio, assim, como que você explica atualmente o contato entre as culturas, tá? Então, de forma bem simplificada, é através do contato contínuo entre diferentes grupos humanos. E nesse processo de contato, você tem trocas, né? Então, você tem, no primeiro momento, a aculturação. Então, o que seria a aculturação? Seriam trocas culturais entre grupos humanos diferentes. Só que nesse processo de troca, vamos assim, os dois grupos, eles não perdem suas características, tá? Então, você, por exemplo, vou dar um exemplo de aculturação. Quando você faz um curso de algum tipo de idioma, por exemplo, você tem que falar a língua portuguesa, tá? Então, essa é a ideia de aculturação, a ideia de trocas culturais entre grupos humanos. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui. Desculpa, né? Toda vez que eu tenho que ver se tem alguém pedindo para entrar. No chat tem alguma observação? Só um momentinho, pessoal. Tem mais alguém querendo entrar ou não? Estão todos aí? Tá, se aparecer mais alguém, por favor, avisa. Bom, voltando lá. Nossa, que agora me enrolei aqui. Desfazer tudo isso. Parar a apresentação. Fechar isso aqui. Bom, então, como eu estava falando, atualmente, no ensino médio, a gente trabalha com essas duas noções, né, em termos teóricos, assim, para pensar esse contato entre grupos humanos, né? A aculturação, como eu estava falando, é o contato contínuo entre dois grupos humanos, onde há um processo de troca de influência entre eles, tá? Ninguém perde a sua cultura original. Então, a ideia de um acréscimo, é um conhecimento a mais que você tem. Então, aquele
exemplo que eu dei, quando você faz o curso de idiomas, você está passando por um processo de aculturação. Quando você vê uma série na Netflix, quando você ouve uma música estrangeira, processo de aculturação. Mesma coisa quando um estrangeiro vem para o Brasil no carnaval, aí as pessoas, geralmente aquelas pessoas do Oriente, a mídia sempre mostra isso, aqueles caras que gostam do samba de carnaval, mas não sabem sambar, né? A pessoa vem aqui e começa a aprender o samba. Isso daí é aculturação, ou gostar de caipirinha, ou gostar de pão de queijo, né? Todos esses estereótipos aí, ou a ideia de gostar da cultura do brasileiro, que o brasileiro é muito afável, etc. Tudo isso é aculturação, tá? Então, ela ocorre nos dois sentidos. Nós somos influenciados e influenciamos outros grupos humanos também, né? A assimilação seria uma espécie de radicalização disso, onde acontece justamente o contrário, o processo de troca entre grupos humanos, só que ao longo do tempo, uma das culturas vai se enfraquecendo ao ponto de desaparecer, ao ponto de ser assimilada pela cultura maior mesmo, tá legal? Então, a assimilação. Já aconteceu isso? Muito, né? Muitas tribos indígenas, pensando aqui no Brasil, desapareceram fisicamente, né? E aquelas que permaneceram se tornaram civilizados, começaram a viver como os brancos, né? Usam roupas, vivem em casas, se tornaram cristãs, né? Etc. Então, passaram por um processo de assimilação, ao ponto de não saber mais falar a língua dos seus antepassados, né? Porque a gente sabe que as culturas indígenas, elas são culturas basicamente orais, né? Baseadas na palavra. Elas não têm muitos antropólogos, muitos pesquisadores, inclusive indígenas, estão tentando recuperar, né, essa tradição cultural dos povos. Mas então, para marcar essa diferença, aculturação e assimilação são contatos entre grupos humanos diferentes. A aculturação é um processo de troca, de influência mútua, onde você mantém a sua cultura inicial. A assimilação é quando, a partir desse contato, uma das culturas tende a desaparecer, tá? Bom, etnocentrismo e relativismo. Isso daqui é uma coisa bastante para você pensar essa ideia dos preconceitos, né? Da xenofobia, dos preconceitos contra os estrangeiros, né? Dessa falta de entendimento entre Oriente e Ocidente, né? O fenômeno do terrorismo, por exemplo, né? Essa ideia de acharmos que pessoas do Oriente Médio são pessoas que têm costumes bárbaros, etc. Então, é toda essa falta de entendimento, né? Toda essa falta de compreensão em relação àquilo que é diferente, remete à ideia de etnocentrismo, né? Então, como eu já falei, um grande exemplo histórico de etnocentrismo foi o que os europeus fizeram na época do contato, né, das grandes navegações com as tribos aqui da América do Sul, da América de forma geral, né, da América Central e da América do Sul, tá? Então, o contexto é esse, e a gente sabe que isso não começou naquele contexto, né, como a gente falou, lá na Antiguidade Clássica, as pessoas daquelas culturas que a gente considera assim, que são a base da cultura do Ocidente, eram os grupos mais desenvolvidos, eles também, então, eles chamavam os outros povos de bárbaros, por exemplo, de forma, assim, negativa, né, pejorativa, tá? Então, essa rejeição às práticas diferentes das culturas dominantes, elas têm sido constantes no mundo, tá? Jamais houve harmonia, né, boa convivência entre os culturais humanos. Isso é uma idealização nossa, assim, mas a gente sabe que historicamente não foi, tá? Então, essa é uma primeira ideia importante. É lógico que existem pactos hoje em dia, né? Existe todo o entendimento, a ciência já muitas guerras, né? Muita coisa já aconteceu ao longo do processo histórico, né? Que vai levando cada vez mais ao entendimento melhor. É isso mesmo, né? Os povos se respeitarem, tentarem se entender, valorizar aquilo que é diferente, estabelecer uma espécie de empatia, né? Que é justamente para que os povos consigam viver de forma se não harmônica, mas pelo menos de forma aceitável, né? Esse é o contexto aí do etnocentrismo, é a ideia de que historicamente existe um estranhamento entre os grupos humanos, né? Então, o que é etnocentrismo? É uma visão que considera a sua cultura ou do seu grupo étnico como sendo a melhor, tá? Então, assim, simplificando muito, é lógico que não é isso só, né? Mas passa essa ideia central. Então, etno é povo, é você colocar a sua cultura como referência para entender as outras culturas, tá? E essa que é a questão, porque quando você faz isso, você tende a distorcer aquilo, né? Então, na sala de aula, a gente dá sempre esse exemplo. Quando você vê uma determinada cultura onde as pessoas comem, sei lá, carne de cachorro,
comem escorpião, né? Ao invés de enterrar as pessoas, ela queimam na beira do rio e os restos mortais elas varrem para dentro desse rio. Se você tender a achar que isso é uma coisa absurda, bárbara, nojenta, errada, você está sendo etnocêntrico. Por quê? Porque você está usando os seus valores culturais, né? Os seus alimentares, os seus costumes funerários, né? A julgar de alguma forma aquilo que é diferente daquilo que você está acostumado, tá? Então, etnocentrismo passa para essa ideia de você usar o referencial cultural para analisar outras manifestações culturais, tá? Com base em méritos da própria cultura, você avalia outras manifestações culturais, tá? O etnocentrismo, se você parar para pensar, isso está no livro, tá? Ele está na base da xenofobia. Xeno, você sabe, né? É estrangeiro. E fobia é medo ou aversão. Então, quando medo ou aversão, quando você é xenófobo, na verdade você está sendo etnocêntrico. Por quê? Você está julgando, está inferiorizando, está desqualificando aquela pessoa que é diferente de você, com base nos seus valores, tá? Tem uma antropóloga muito interessante norte-americana chamada Ruth Benedict, que ela tem uma metáfora maravilhosa para pensar essa coisa do etnocentrismo e do relativismo. Ela fala o seguinte, a metáfora dela é que a cultura é como se fosse um óculos que a gente recebe ao longo da vida para enxergar a realidade. Então, quer dizer, você é socializado numa cultura apenas. Então, o teu óculos, a tua visão de mundo está atrelada àquela cultura, aquele contexto, né? Aqueles valores, aqueles critérios. Quando você analisa uma cultura diferente da sua, você tende a ficar com os óculos da sua cultura. Por isso que você não consegue entender, né? Então, metaforicamente, que você tem que ser capaz de fazer? Isso é um treinamento, né? Você estuda, você se esforça, você tenta refletir, você tenta quebrar esse senso comum que foi enfiado na sua cabeça. Você, metafórica, você tira os óculos da sua cultura, deixa ele de lado, tá? E aí você usa a cultura do outro e coloca em você. Aí, munido dos valores daquele grupo, você vai conseguir entender a lógica, tá? Então, essa ideia de que a cultura, essa metáfora do óculos, é maravilhosa para pensar nessa questão do etnocentrismo e do relativismo cultural, tudo bem? Então, por extrapolação, né, ou por consequência disso, toda vez que você desrespeita aquele que é diferente de você, dos seus valores, das suas opiniões, da sua orientação sexual, você está cometendo alguma coisa parecida com etnocentrismo. Se é em relação a outros povos, outros grupos, xenofobia. Se é dentro do seu país, em relação a quem tem uma orientação sexual diferente da sua, você está sendo homofóbico. Né? Se é em relação a outro gênero, e você é homem, você está sendo machista, você está sendo misógino, né? Então, assim, é legal esse tipo de teoria para você pensar esses comportamentos, assim, que a gente sabe que não são legais, né? Que não promovem a humanidade, não promovem o respeito, né? Pelo contrário, causam marcas, causam dor em outras pessoas, tá? Então, essa ideia de etnocentrismo é bacana por causa disso, eu acho, tá? Então, etnocentrismo, para fechar, com base nos critérios da própria cultura, você avalia outras manifestações culturais, tudo bem? E nesse contexto, a pessoa que é etnocêntrica, ela nega a diversidade, reforça o preconceito e a discriminação. E aí, nos manuais de sociologia, né, nos livros escolares, nas apostilas, tem sempre isso assim, pô, mas então por que as pessoas fazem isso, né, se não é por mal? É por medo, né? Porque tudo aquilo que é diferente te causa uma certa insegurança. Pô, para pensar, vocês têm 15, 18 anos, né, nessa faixa etária, e ensinaram vocês a ver um mundo desse jeito, acreditar nesses deuses, ter esses valores. Quando você se depara com um adolescente ou com um jovem que vive lá, vem de uma outra cultura e que tem valores totalmente diferentes do seu, qual que é a sua primeira tendência a fazer? É se refugiar naquilo que você já conhece, naquele seu solo firme, né? Então você tem medo de duvidar daquilo que você está se esforçando ao longo de 18, 20 anos para acreditar, né? Então o medo, ele favorece o etnocentrismo. É como uma criancinha, não sei se vocês já viram, o bebezinho, quando ele é muito pequenininho, quando chega uma pessoa estranha perto dele, o que ele faz? Ele corre, né, para grudar lá na perna da mãe, no colo da mãe ou do pai, né? Por quê? Porque é o porto seguro dele. Então, metaforicamente, a ideia de que a cultura, a sua cultura, os seus valores, o seu referencial cultural é o seu porto seguro. Quando você se depara com algo muito diferente, a primeira característica sua, ou a primeira tendência, é desqualificar. Ah, é atrasado, é nojento, etc. Tá?
então passa pela ideia de medo. E aí eu colocaria também comodismo, né? Porque hoje em dia o que não falta são informações. Todo mundo tem acesso à informação, né? Então se você for xenófobo, homofóbico, machista, racista, ou sei lá o quê, é só correr atrás de informação, é não se acomodar no seu mundinho, nas suas pequenas certezas, né? E tentar entender, né? O que está indo de fato, tá? Então, eu acho que passa por aí. Tudo bem, rapaziada? Bom, o relativismo cultural é justamente o contrário disso, é algo que você treina, tá legal? É uma disposição que você tem perante a diversidade para refazer o seu pensamento, para refazer os seus valores e, mais do que isso, para relativizar os seus valores, né? Então, teoricamente, seria tirar os óculos da sua cultura, ou seja, deixar os seus valores culturais, suas crenças, né? Tudo aquilo que te traz alguma segurança e tentar entender aqui diferente, né? Então é a capacidade de relativizar os próprios valores, uma espécie de empatia, uma capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Existe uma frase boa na antropologia que fala isso, né? Que o relativismo cultural é a capacidade de você tornar exótico aquilo que é conhecido e começar a perceber que aquilo que você acha que é exótico, na verdade, ele não é tão diferente assim. Ali naquilo que parece que é tão diferente, tem elementos que também tem na sua cultura, né? Então, a ideia é de você estranhar aquilo que você conhece e tentar entender o exótico. E aí, nesse processo de tentar entender, você vai começar a perceber que os caras não são tão diferentes assim. E aí, nesse processo de quando você entende, quando você conhece, você passa a respeitar. Então, isso é o que, assim, sem de, é, Boa noite, galera. Professor Gabriel aqui. Acho que o Júlio caiu sem querer. Vou esperar um pouquinho para ele finalizar, tá bom? Ver se ele volta.
Boa noite, Júlio, tudo bem? Você tá com o microfone desligado. Tudo aqui, velho. Só me despedir da rapaziada, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido. Vocês conseguiram ver até o finalzinho? Bom, eu acredito que sim, né? Porque acho que só agora que caiu, de fato. Mas é isso, tá, rapaziada? Então, na semana que vem, a gente continua falando sobre cultura, e aí a gente vai falar nesse contexto de indústria cultural, cultura de massa, ideologia, tá? A gente vai mostrando, assim, as aplicações, as possibilidades aí desse tema tão importante, que é relacionado, que cai muito nos vestibulares, está relacionado à cultura, tá? Obrigado pela atenção aí, valeu, boa noite, boa aula para vocês aí. Valeu, rapaziada, até mais. Tchau, tchau, Júlio. Boa semana. Igualmente, tudo de bom. Obrigado. Vou finalizar a gravação aqui, rapidinho.